Bem-vindo a mais um vídeo desse canal, onde nós falamos sobre moda e consultoria de imagem em si. O vídeo de hoje é uma análise de estilo, tá? Vocês vão perceber que esse é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, porque é o meu hobby, tá, gente? Eu assisto as coisas e eu fico analisando pra ver se aquelas roupas fazem sentido pra aquela pessoa ou não, tá? Eu não poderia deixar de fazer um de Brooklyn Nine-Nine, porque quem me segue lá no Instagram, afinal, aliás, se você não segue, já clica aí no link na descrição, vai lá me seguir, você já deve ter percebido que eu sou muito fã da série, né? Brooklyn Nine-Nine tá assim no meu top 3 de séries da minha vida. Então, eu não poderia não fazer uma análise de estilo com as personagens da minha série favorita, né? Pro vídeo de hoje, eu escolhi começar com o Jake, a Amy e a Gina, tá? E aí, se vocês gostarem e quiserem dos outros, eu posso fazer uma parte 2 e 3, tá? Então, nós vamos começar pelo Jake, tá? O Jake, ele é a personagem principal, a série basicamente gira em torno dele, né? Então, a gente percebe que ele é um homem imaturo. Apesar dele ser muito inteligente, ele é imaturo, né? Pra uma pessoa que tem quase 40 anos nas costas, né? Ele é muito brincalhão, ele é muito charmoso, né? Ele é um brincalhão charmoso e ele odeia o trabalho burocrático. O Jake também, ele tem uma certa dificuldade em lidar com os sentimentos, né? Mas isso não o impede de ser um excelente amigo, né? Porque sempre que as pessoas estão com algum problema relacionado à área sentimental ou a trabalho, eles se sentem confortáveis, né, em procurar o Jake para conversar sobre. E apesar dele ser muito brincalhão e tal, ele sempre consegue dar um bom conselho ali para aquela pessoa, né? Mesmo da forma brincalhona dele. O Jake também, apesar de não parecer por esse aspecto muito brincalhão da personalidade dele, ele é uma pessoa que leva muito a sério o trabalho dele e que é apaixonado pelo que ele faz, né? Além do que, ele é muito fã dos filmes lá do Die Hard, né? Que eu acho que é Duro de Matar em Brasil, né? Em português. E os filmes de gênero, né? Filmes de ação. E ele também é muito fã da Taylor Swift, né? O que é muito interessante, que tem muito a ver com o estilo dele. Então, o Jake, eu consegui identificar dois estilos, tá? O estilo principal dele é o esportivo. Isso é muito óbvio, muito claro, porque ele tá sempre muito desleixado, tá? Não é bem essa palavra, mas vai dar o sentido do que eu quero do que eu quero falar pra você. Então, ele tá sempre muito largadão, muito relaxado. Ele tá sempre com calça jeans, sempre com peças confortáveis, enfim, nada muito astronômico assim, né? E tem muito a ver também com essa personalidade brincalhona que não leva as coisas muito a sério. O segundo estilo que eu identifiquei foi o romântico. Por quê? Por causa dessa paixão secreta dele aí pela Taylor Swift, né? E porque ele tem essa coisa muito da acessibilidade, né? Das pessoas sentirem-se à vontade para conversar com ele sobre coisas do sentimento, que é algo que geralmente as pessoas que têm o estilo romântico atraem, tá? Então, aqui no Jake, o estilo que é muito forte nele é o esportivo. Por quê? A gente vê muito esse uso de camiseta básica, né? Essa camisa que ele usa, nessa estampa de xadrez que tá sempre presente, também é um elemento muito do esportivo, tá vendo? Que ele tá sempre com camisa xadrez, né? Outro item também é o moletom, que ele tá sempre usando casaco de moletom, seja só o casaco ou o casaco por baixo da jaqueta de couro, enfim. Essa jaqueta de couro também é um elemento do estilo esportivo. Ele tá sempre com essa pegada de não de desarrumado, mas uma coisa bem mais casual, bem mais dia a dia mesmo. Ele não é tão arrumadinho quanto os outros, né? Outro estilo presente no Jake também é o romântico. Por quê? Ele, apesar de não demonstrar muitos sentimentos dele e tal, você percebe de que ele tem uma ligação muito forte com sentimentos com a Amy, com o Boyle, né, com todo mundo ali. Ele se preocupa muito com essas pessoas sentem liberdade de conversar com ele, então essa acessibilidade toda é muito do romântico, né, fora que ele tá sempre com tons pastéis, né, dá pra perceber aqui que são os tons mais suaves, não é nada muito forte, muito agressivo, né. Outro estilo que dá pra encaixar aqui
no Jake, porém não é o principal dele, que a gente vê em alguns poucos elementos, é o elegante por causa do caimento das peças, tá? Então, principalmente dessas jaquetas de couro que ele usa aqui, que tem um caimento muito bom, muito perfeitinho no corpo dele, né? Pra ver que vestem bem o corpo dele. Porém, não é um estilo muito forte, que ao mesmo tempo que ele tem esse alinhamento, né? Dá pra perceber que ele não tem muito alinhamento, porque o visual dele não é muito arrumado, ele tá sempre com o cabelo meio despenteado, o cabelo nunca tá muito bem arrumado, né? Apesar dele ser muito bom em traçar planos, né, que é algo muito do elegante, a gente não vê muito isso nas roupas dele, né? Então, a mensagem que ele passa aqui mesmo é de descontração, acessibilidade, de ação. São roupas que são muito práticas para correr, né, para ação. E uma autoridade leve, tá? Que ele não tem muitos ombros marcados. Os ombros dele, se você percebe, são sempre um pouco caidinhos, né? Mas essa estrutura aqui da jaqueta de couro, principalmente, traz um pouco de autoridade, que é o que ele precisa como detetive, né? Apesar do ombro não ser muito marcado, tá? E aí, se você quer ter esses elementos do Jake no seu dia a dia, então é calça jeans, que ele usa sempre, né? Calça jeans escura, a jaqueta de couro, né? Nessas modelagens mais clássicas. E xadrez, porque Jake sem xadrez não existe, né? Então, a Amy, ela acho que é a minha personagem preferida, porque eu me identifico muito com ela. Me identifico muito com a Amy, então... E ela também, eu escolhi ela pra esse vídeo, porque, poxa, ela é a esposa do Jake, spoiler se você não assistiu. Ela é a esposa do Jake, né, então a história ali gira em torno dos dois, basicamente, né. A Amy, ela é a certinha do grupo. Então, é aquela que nunca quebrou uma regra na vida, que gosta de regras, que segue as regras, que dá a seta pra virar uma curva, enfim, que é toda certinha do grupo, né? Ela é muito competitiva e ela é obcecada por organização, né? Além das regras, por organização. Então, isso transforma ela numa pessoa muito metódica. Então, ela tem métodos para tudo, tanto que ela tem manuais para todas as situações da vida aí, né? Então, ela gosta de desenvolver esses manuais de como agir em determinadas situações. Isso mostra o quão metódica ela é. A Amy também, apesar de querer parecer durona e de ter essa imagem de durona, de que foi criada com vários irmãos, que ela era a única menina entre esses irmãos e que ela sempre teve que aprender a se impor logo cedo pra eles não caírem matando em cima dela, e essa pose de durona, principalmente na primeira temporada com o Jake, de bater de frente, né? A gente sabe que ela é uma pessoa muito sensível, que ela é muito gentil, que ela é muito amável, né? Então, isso torna ela o alvo, assim, principal da Gina, né? Por ela se incomodar, por ela sentir as coisas muito fácil, muito fácil, né? A Gina vai lá e sempre dá uma cutucadinha nela. E isso foi muito importante também pra me ajudar a definir o estilo dela, tá? A Amy, né, apesar dela ser muito amável aí, ela não hesita quando ela precisa se posicionar sobre alguma coisa, e ela também não hesita quando ela precisa proteger algum amigo dela ou algum dos seus policiais, né, agora que ela é sargento na série. A Amy foi a única, tá, que eu consegui identificar aí os 3 estilos. Então, o estilo principal dela é o tradicional, porque, por causa disso, que ela é muito metódicazinha, ela tá sempre usando alfaiataria, mas não é uma alfaiataria muito moderna, não. É uma alfaiataria mais clássica, né? Com as cores clássicas. Enfim, vocês vão ver quando eu colocar as imagens aí explicando o estilo dela. E o romântico, por causa desse lado dela super amável, amigável, protetora, meio mãezona mesmo, que ela é quase a mãezona do grupo, então ela cuida ali de todo mundo, né, fora as estampas de floral que ela usa. E aí o criativo entrou, porque ela faz muito trabalho manual, então ela tá sempre fazendo trabalho manual, apesar dela não ser boa, né, na cozinha, ela faz muito trabalho manual. Então esses manuais que ela constrói são feitos à mão, ela faz álbuns, né, de recortes, às vezes ela não faz mistura de estampa, mas ela tá sempre com uma cor forte, vibrante, ela faz uso de alto contraste. As estampas dela também geralmente tem um alto contraste. Eu não sei quando ela tá no ambiente de trabalho, que aí o contraste é menor nessas estampas, né? Mas fora isso, tem sempre um alto contraste, são estampas grandes. A Amy, ela é muito certinha, né? A certinha do grupo. Então, o estilo tradicional nela é muito forte. A gente percebe aqui na estrutura das peças dela. Então, ela tá sempre com essa alfaiataria, né? Com um elemento de alfaiataria em cores
muito tradicionais, que é o preto, o cinza, o marinho, né? Mesmo quando ela tá no dia a dia dela, né? Que são essas imagens aqui, não, essa daqui, a gente percebe que são modelagens bem tradicionais mesmo. Então, é aquele vestido que marca a cintura e tem o decote V, mas é um modelo que todo mundo tem, que não sai de moda. Esse aqui também é um modelo bem tradicionalzinho, né? A camisa, então tem sempre esse elemento de alfaiataria aí presente na vida dela. O romântico também é um estilo que tá muito forte na Amy, principalmente nas roupas de dia a dia, né, dela aqui, e quando ela começa a colocar um pouco mais de cor e sair desse padrão de roupa de trabalho apenas, né, quando ela começa a trazer um pouco dos elementos dela para o trabalho. A gente percebe que tem muito floral, né, então sempre que ela tá fora da delegacia tem um floral, tem uma peça de floral. Até aqui na delegacia tem esse floral que é um pouco é um floral bem menorzinho, né? Esse floral eu achei muito interessante porque geralmente pessoas que são muito metódicas como a Amy, o floral incomoda, né? Só que como ela é muito romântica, como ela tem isso de ser muito amável, muito gentil, de ser muito sensível, de estar sempre cuidando do outro, o floral faz muito sentido para ela, né? Porque traz essa essência mesmo de cuidado, né, que ela tem e de proteção, que ela tá ali para proteger, protegendo, né, sempre protegendo os outros. Outro estilo também que dá para se encaixar aqui na Amy é o criativo, tá? Apesar dela ser muito metódica, ela é extremamente criativa, tanto que ela cria, né, manuais e ela faz muitos projetos manuais, muito DIYs, isso é uma coisa muito do criativo. E o próprio uso de estampa, né, de estampas grandes, estampas pequenas, essas Max Flores, enfim, é algo que o criativo usa bastante. Se ela fosse apenas romântico, talvez nós veríamos muito mais estampinhas assim, delicadinhas, né? Mas como tem esse criativo, ela varia muito bem entre todos eles. E o uso de cor forte, né? Também vem muito do criativo. Então, ela faz esses alto contraste, né? Esse uso de alto contraste aqui. E aí, os elementos da Amy, você incorporar no seu dia a dia, seriam o quê? Alfaiataria, então, blazer, calça de alfaiataria, que ela tá sempre usando calça de alfaiataria, né? O cinto, que é algo que tá sempre presente no visual dela, principalmente quando ela tá de calça. Floral, né? Estampa floral em todos os tamanhos, diversos modelos. E cor, usar cor forte com alto contraste. E aí a última de hoje, né, é a Gina Linetti. Assim, eu acho a Gina uma personagem... Às vezes ela parece muito fora do padrão da série, né? Mas ela é muito interessante, que ela dá uma liga muito boa ali dentro da série, né? Eu considero ela muito interessante na história. Ela é uma pessoa extremamente confiante e essa confiança dela, às vezes, dependendo de com quem ela tá falando, chega a ser um pouco arrogante, né? Então ela é confiante, muito puxada pra esse lado aí do arrogante da coisa, né? Ela é super narcisista, ela se sente superior a todos os outros, se sente a melhor em tudo e em tudo que ela faz. Sempre que ela faz é o melhor. Ela parece sempre estar muito alheia às situações do dia a dia ali da delegacia, porque ela tá sempre no celular. Mas, na verdade, ela tá muito inteirada da vida de todo mundo, né? Então ela sabe segredos aí da vida de todo mundo. Ela tem um arquivo aí pra cada um deles, tirando o Jake, né? Mas ela tem um arquivo de segredos de cada um deles, então ela sabe tudo da vida de todos, né? Ela é a valentona da turma, a que zoa todo mundo, a que tá sempre fazendo piada de todo mundo, menosprezando, né? Menosprezando todo mundo, colocando todo mundo pra baixo ali. Mas ela também é a protetora mor de todos ali. Então, quando tem um deles está com problema, ela sempre é a alfa do grupo que vai lá e luta por aquela pessoa, né? Então o episódio deixa isso muito claro, que apesar dela ter muitas tretinhas ali com o Boyle e com a Amy, né? Quando eles estão numa situação em que eles estão sendo explorados, a Gina vai e resolve a situação por eles, sabe? Porque ela é a protetora do grupo. A Gina, né, ela passa aí as mensagens de antenada, segura de si, divertida, a The Boss, né? E eu consegui identificar na Gina também dois estilos, tá? Pra mim, o estilo principal dela é o criativo, porque a Gina, ela se veste muito pelo momento. Então, como ela tá se sentindo naquele dia, é como o visual dela
vai ser, sabe? Então, se ela tá se sentindo muito bem, muito sexy, muito confiante, geralmente é uma roupa muito mais ajustada ao corpo dela, uma cor mais alegre. E se ela tá se sentindo mais pra baixo, incapaz de fazer alguma coisa, ela coloca aí um moletom, uma peça mais larga. Enfim, tá sempre aí se vestindo pelo humor. Não tem muito uma regra, né? Que é algo muito do criativo, essa volatilidade aí de uso de peças, né? E o segundo estilo é o elegante, porque apesar de ela se vestir pelo humor, ela está sempre arrumada, né? Então o cabelo dela tá sempre impecável, a maquiagem está sempre impecável, é peça larga, mas não é larga demais, são sempre coisas que abraçam ela, que ajustam o corpo, que se ajustam no corpo dela, né? A Gina, ela é uma pessoa, ela passa essa mensagem de ser uma pessoa antenada, muito segura de si, divertida, e eu classifiquei aqui como The Boss, mas que seria, porque ela não é muito mandona, mas ela faz com que as coisas aconteçam do jeito que ela quer, né? Então seria esse significado aí pra The Boss, tá? O estilo muito forte na Gina é o criativo. Por quê? Você percebe que a Gina também faz muito uso de estampa, tá vendo? Ela tá sempre com uma estampa. Ela faz esse mix de estampa localizada, né? Aqui, ó, a gravata com estampa. Então, ela faz esse mix de estampas aqui. E ela tem sempre uma estampinha muito divertida, nunca é a mesma. Então, ela transita por todos os ambientes e por os tipos de estampas. Outra coisa que também traz a Gina para esse estilo criativo muito forte é que ela se veste muito pelo humor dela. Então, se ela está se sentindo feliz, muito mais sexy, confiante, ela vai se vestir assim. Se ela está se sentindo um pouco mais para baixo, geralmente ela coloca um moletom ou ela coloca esse espírito animal dela, né? Que aqui tá essa morsa, mas na verdade tem alguns episódios que é o lobo, né? Que é o espírito animal dela, enfim. Quando ela tá sentindo pra baixo, geralmente ela recorre pra isso. Fora de que os looks dela sempre carregam uma mensagem. Então, aqui quando ela vai ensinar alguma lição pra alguém, geralmente ela usa algo no moletom, né? Tipo a Gina sabe o que é melhor, ou atrás, ou aquele outro que vem escrito atrás, a Gina te disse, enfim. Ela sempre usa o vestuário dela pra comunicar também, que é algo muito do criativo. O segundo estilo que eu identifiquei na Gina foi o elegante. Por quê? Porque apesar dela se vestir pelo momento, pelo humor dela, ela está sempre muito bem alinhada, né? Então o cabelo, né, está sempre muito bem penteado, está sempre arrumado, não importa a situação, o cabelo dela está arrumado. Ela pode estar de moletom, mas o cabelo está arrumado. A maquiagem perfeita também, mas não é aquela maquiagem muito agressiva, é só aquela maquiagem que vai deixar ela com cara de bonita, sabe? De garota rica. As roupas dela também tem um caimento perfeito no corpo, então mesmo quando é o moletom veste ela muito bem. Ela usa os elementos de alfaiataria, tá vendo? Tem a camisa, tem essa saia lápis, camisa, a gravata, enfim. Só que de uma forma muito mais fashion, né? Muito diferente da Amy. Os elementos, então, se você quer colocar um pouco de Gina Linetti na sua vida, você estampa. Então, dá pra perceber que a Gina brinca muito com estampas, mix de estampas, e ela não usa muitas cores fortes, né? Dá pra perceber que ela tá sempre nesses tons frios das cores. Apesar de ela ser criativa, ela tá sempre com os tons frios. Mas fazer essa misturinha de texturas, procurar por estampas mais divertidas, já traz esse elemento Gina aí. Fora ter essa preocupação de vestir roupas que te caibam, né? Que abracem o seu corpo. Ai, gente, então o vídeo de hoje é esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais de outros personagens da série, deixa aqui embaixo quais os outros personagens que você quer, que eu vou amar fazer uma parte 2, uma parte 3 até desse vídeo aqui. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, né? Dá um joinha aqui, compartilha pra quem ama a série, para as pessoas também verem se faz sentido tudo isso que eu falei, se é a cara dos personagens ou não. E se inscreve no canal, né? Já falei, né? Se o botão aqui estiver vermelho, você está errada na vida. Você precisa ficar com ele cinza, tá bom? É isso, a gente se vê semana que vem. Um beijo.